Boa tarde a todos. É com muito gosto que hoje fazemos aqui este lançamento deste livro da doutora Tânia Mendes e que, portanto, tem este lançamento cá, em que agradeço também ali ao editor, o Sr. Ernesto Rezendes, o facto também de termos estar cá e de nos termos também conhecido, com quem nós também trabalhamos. E agradeço também aqui à doutora Assunção Melo, que vai aqui apresentar o livro da doutora Tânia e que será um livro, portanto, é um livro naturalmente muito interessante, eu ainda não o li, portanto, digo naturalmente interessante, que tem realmente o tema cativante e, portanto, ficamos todos muito contentes e ansiosos por saber e por ler esta obra. Portanto, agradeço à doutora Tânia todo o trabalho que teve, este trabalho de doutoramento que aqui fez e, portanto, agradecemos tudo isto. Agradeço também a vossa presença aqui neste espaço, que é um espaço de informação, de cultura e, portanto, de comunicação também. Portanto, agradeço e passo a palavra ali ao Sr. Ernesto sobre este livro. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar primeiro as autoridades que cá estão presentes, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, a Sra. Vereadora da Cultura da Praia da Vitória e os meus colegas de painel, a doutora Assunção Melo, a doutora Tânia Santos e o Sr. Diretor da Biblioteca de Angra do Heroísmo. É um prazer estar hoje aqui no lançamento do novo livro da nossa autora Tânia Santos, de nome Jazz, Golf e American Dream. É um livro que aprofunda com bastante rigor a mudança que a Ilha Terceira sofreu com a implantação da base das lajes e com a presença dos americanos. A editora Letras Levadas orgulha-se de editar livros deste cariz sociológico e histórico e que trazem à luz do dia as verdadeiras razões da nossa insularidade. Por isso, aproveito para agradecer a presença da nossa autora, Tânia Santos, a confiança em nós depositada ao lançar mais um livro com a nossa marca, desejando a todos o sucesso profissional e pessoal. Agradeço também a todos os nossos autores e que residem na Ilha Terceira pela confiança e capacidade de publicarem connosco textos de elevada qualidade e importância para imortalizar a história, o passado e o presente das nossas ilhas. O agradecimento vai ainda para este espaço onde nos encontramos, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, por tão bem nos receber, assim como para todas as instituições terceirenses que estão sempre disponíveis para acolher os nossos eventos e os nossos autores. A apresentadora deste livro, a doutora Assunção Melo, deixo um cumprimento agradecido pela disponibilidade e interesse em partilhar com todos os presentes a sua opinião fundamentada deste livro. São poucas as vezes que a nossa editora se faz representar preferencialmente nesta ilha, apenas por questões de distância que ainda não conseguimos encurtar. No entanto, acreditamos que iremos conseguir cada vez mais marcar presença nesta ilha açoriana, tão caracterizada pelo incentivo à cultura. Desfrutem deste momento, ouçam a nossa autora e reflitam connosco sobre o que a história dos Açores ainda tem para nos contar através deste livro editado pela Letras Levadas. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos aqui presentes. Temos casa cheia, como era de prever. Um agradecimento, em primeiro lugar, aqui à Tânia pelo convite. Queria saudar as entidades públicas e privadas aqui presentes, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Vereadora, o Sr. Diretor da Biblioteca Pública, o Editor, o Presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira e mais alguém que me possa escapar, peço desculpa. Cabe-me a honra de fazer a apresentação nesta cidade de Angra do Heroísmo e nesta Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro de um belo livro que tem por título Jazz, Golf e American Dream
e como subtítulo o impacto social da presença norte-americana na Ilha Terceira, Açores, no período do Estado Novo, da autoria de uma ilustre filha da freguesia da Água-Alva, a doutora Tânia Santos, e resultado precisamente da sua tese de doutoramento, defendida no ano passado, e cujo título apresenta-se como ora mencionado subtítulo. A tese teve como orientadores a distinta professora doutora Susana Serpa Silva, o professor doutor Fernando Jorge Afonso Diogo. Sinto-me 4 vezes honrada por ter sido convidada para este lançamento e respectiva apresentação, e explico porquê. A primeira das razões é porque sou amiga próxima da Tânia. Estudamos na mesma escola dos Biscoitos e, apesar de sermos as duas de freguesias profundamente rurais, fizemos um percurso académico muito semelhante. A segunda razão é porque conheço o seu trabalho de investigação na área social, que culminou a investigação em áreas tão sensíveis, mas importantes para o conhecimento de realidades camufladas e convenientemente ocultadas. É preciso relembrar que o primeiro passo para uma região como a nossa, votada há séculos à periferia, aproveitar das suas vantagens é conhecer perfeitamente as suas gentes, as suas geografias, as suas circunstâncias, oportunidades e ameaças, e sem dúvida que a Tânia já tem a sua quota-parte na história local, que mais não é do que uma parcela da imensa história global. Estas micro-histórias que se alimentam das memórias e que confrontam os arquivos ou até os preenchem nas suas lacunas são os passos de gigante que faltavam para a betumagem das nossas falhas e do nosso sentido linear e cronológico das vivências em comunidade, ou como diria Marcel Mauss, a unidade do todo ainda mais real que cada uma das partes. Assim, a conjugação das fontes arquivísticas com os testemunhos e objetos da memória permite, tanto quanto possível, construir uma história total, articulando os factos mais gerais com os factos mais pessoais e as vivências experienciadas, como bem refere Susana Serpa Silva. Ora, como teremos a oportunidade de verificar, o recurso à história oral e à recolha de testemunhos orais permite assim colmatar o que não se encontram nos arquivos nem na bibliografia. Há assim que deixar paulatinamente os preconceitos que até há pouco tempo graçavam sobre as recolhas das memórias e dos testemunhos orais. Philippe Jottard acrescenta que a memória e a história são assim 2 vias de acesso ao passado, paralelas e obedientes a 2 lógicas distintas. Reconhecer as linhas que separam essas lógicas é um trabalho contínuo a fazer no âmbito da investigação científica e que não deve apenas traçar os percursos apolíneos de uma determinada comunidade, mas sim dar aos públicos também os espinhos que fazem parte dela. A terceira razão é pelo espaço escolhido. A biblioteca e arquivo são para mim e para a Tânia a esteira de toda e qualquer investigação, e, portanto, é justo que aqui se faça esta primeira apresentação, que terá certamente oportunidades de novos espaços e de outras apresentações para que este trabalho seja o mais divulgado possível, junto não só dos estudantes e investigadores, mas de toda uma comunidade que certamente se reverá no presente livro, já que as marcas sociais e culturais são tão evidentes. A quarta e última razão para me sentir honrada é porque encontro neste livro, que resulta de um enorme trabalho de investigação histórica, sociológica, uma grande quantidade de informações muito bem documentadas sobre factos e pessoas que eu não conhecia ou conhecia mal e que, de certa maneira, têm a ver com os antecedentes da nossa história regional. Uma história que, num meio pequeno e fechado como é o nosso, acaba por ser a história de todos nós. Afinal, acabamos todos por estar ligados uns aos outros. A doutora Tânia Santos nasceu em 1979 na freguesia da Água-Alva, é doutora em História Insular e Atlântica pela Universidade dos Açores, mestre em Ciências Sociais com especialidade em Famílias, Envelhecimento e Políticas Sociais, com a apresentação da dissertação da Assistência à Adoção, a Sociedade perante a Infância Abandonada, séculos XIX a XX.
Em 2018 fez pós-graduação em Educação Social e Intervenção Comunitária. É investigadora do CHAM, Centro de Humanidades, Unidade de Investigação Interuniversitária vinculada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. É também autora de diversas publicações relacionadas com a sua área de estudo. Mas recentremos-nos novamente no livro, que é a razão que aqui me traz. Este livro, com a chancela de letras lavadas, apresenta capa e sobrecapa distintas uma da outra, fator, aliás, que admiro com especial relevância. A sua sobrecapa, a negro e branco e vermelho, farão furor em qualquer escaparate ou montra. As suas 380 páginas que o compõem são o resultado vertido das 992 páginas da tese. Portanto, não é que queira impressionar pelos termos quantitativos, mas é certo que se o conteúdo qualitativo for condicente com o calhamaço, estamos no campo de um excelente trabalho. O corpo do texto vão-se juntando fotografias ilustrativas, recortes de jornal, gráficos, transcrições de entrevistas e testemunhas privilegiadas. Uma vasta bibliografia resultante de diversas fontes documentais, arquivísticas, digitais, legislação, entre outras. Os anexos remetem-nos a fontes documentais elucidativas da documentação impressa e como testemunho necessário e plausível à confrontação de testemunhos de natureza mais volátil. Perante tudo isto, a Tânia não se remete apenas à descrição dos factos. Vai além disso. Relaciona-os com a conjuntura local e internacional. Tem uma posição crítica devidamente comedida, na medida necessária de um trabalho científico e de investigação desta natureza. Imagino-a como ela se entusiasmou nos meandros dos passaportes e dos registros, qual detetive em busca da peça de puzzle que lhe faltava. Quantas alegrias quando encontrava, quanto desalento quando depois de um sábado inteiro aqui mergulhada e não trazia nada de novo para casa. Mas é dessa alegria e dessa tristeza que nasce uma obra. Uma obra e que obra! Aqui estão também plasmadas as cicatrizes e as dores de parto, mas, sobretudo, a alegria de ter conseguido superar-se quando uma testemunha, no meio de tantas e tantas, lhe bateram literalmente com a porta na cara e lhe disseram: ainda bem que a menina vem contar com a nossa história. Eu que pensava que só me tinha acontecido a mim. Imagino a Tânia ir para casa nesse dia de coração cheio, porque amor e gratidão não lhe faltam, a querer verbalizar, mas a não encontrar as palavras que lhe iam na alma, a tal da busca de uma linguagem que pudesse exprimir objetivamente verdades secretas. E não falo de inspiração. Trabalhos desta natureza não esperam pela centelha, aquela que Camões cantou às musas. Trabalhos desta natureza são feitos de transpiração e muita. A esse respeito, e para citar a Prémio Nobel que se tem passeado por esta ilha, Olga Tokarczuk, no seu livro Viagens, a escrita não precisa de penas de ganso, nem de crinolinas sob as saias, nem de máscaras venezianas que lhe associamos, mas sim de aventais de açougueiro, botas de borracha e na mão uma faca para estripar. E assim, entramos no livro. Após a explicação das abreviaturas e da fase inicial do prefácio, a autora dedica as páginas seguintes ao seu avô, antigo trabalhador da base das lajes, e introduz-nos na escolha do tema e às problemáticas subjacentes, referindo também um método de investigação, bem como os limites e constrangimentos à mesma, indicando-nos igualmente a estrutura do trabalho. No primeiro capítulo, categoriza o período de Estado Novo, contextualizando-o, caracterizando de forma a explicar o porquê da necessidade da implantação de uma base militar nesta ilha, sublimando as questões políticas e geoestratégicas iniciadas pelo interesse britânico e norte-americano relativamente aos Açores. No segundo capítulo, começam a ser explanados as consequências da implantação da base das lajes, nomeadamente com a ocupação e a expropriação dos terrenos da planície outrora cerealífera, para a construção do campo de aviação.
As consequências dos desalojamentos e dos novos alojamentos descaracterizadoras de uma identidade comum em prol de umas potências mundiais que brilhavam face à pobreza e à falta de autodeterminação que graçava em tempos de Salazar. Salazar, o tal, lá distante, nos domingos sombrios em terras de Santa Combadão. Perante tal assombro e fabulo, se me permites, Tânia, de descrever à minha maneira, depois de ter lido o teu livro, como os terceirenses foram amaciados com candinhos, gamas e queijo cheddar que se distribuíam pelas escolas. E corriam as crianças atrás dos carros dos americanos dizendo: "Joe Gama, dá-me uma gama." É que o povo com a barriga cheia não faz grandes elevantes. E assim fomos indo. E olha que o inglês, muito menos o americano, não eram assim tão maus. Pagavam bem e mais a miúdo. E as calças remendadas começavam a dar lugar a novas, que combinavam bem com os sapatos que ainda não tinham visto pés. As pequenas já não esperavam para ir à cidade comprar os tecidos para o vestido da comunhão solene. Os paraquedas de seda que caíam nas imediações, alvos como neve, serviam perfeitamente. À rica terra de tio Sam, que agora à mesa já não tem só termoço amarelo no dia de touros. Tem também um colorido que se chama termoço americano, que é bem mais doce e come-se que nem galinhas no poleiro a comer milho. Sabem o que é? Sacos de M&M's. E olha que não eram sacos pequenos, como os que se vendem para aí, às vezes cheios de ranço. Da base, nada vinha com ranço. Era um velhote. Ai, nossos, ai, amendoins bons, fruta encanada e pinabeira. E pinabeira congela. E tem mais. Agora as crianças têm direito a gretings, pela altura do trick-a-trick e de Natal. E consolam-se com a bebida castanha, que faz cócegas na língua. Ai, tal bebida de boa. Não sei do que é feita. Parece vinda dos confins do inferno. Não sabe a vinho de cheiro, não sabe a laranja, não sabe a limão. A canalha nova pela-se por ela. O diretor nacional de saúde, Dr. Ricardo Jorge, havia proibido a sua comercialização em Portugal, pelo que só em 1977 foi legalizada, fazendo jus ao slogan publicitário de Pessoa nos anos de 1920. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E assim descrito o terceiro capítulo, onde a fixação dos norte-americanos na ilha teve efetivamente impactos sociais na vida cotidiana, influenciando culturalmente os seus habitantes. Com a Coca-Cola veio o jazz e com este veio o golfe. Também vieram as máquinas de raio-x, as incubadoras para os bebés prematuros no âmbito do programa People to People, mas como não há bela sem senão, e como não há quem dê com a mão para não tirar com a outra, à volta da base, haveriam de se juntar os bairros de lata e as pessoas à procura de oportunidades de vida. Vieram os sinistrados de São Jorge no ano de 1964. Também veio a gatunagem, grossa e leve, leve daquela que se fechava aos olhos. A pobreza na ilha, apesar de todas estas novas oportunidades, ainda existia. Adoções de cariz duvidoso, casamentos e imigração forçada haveriam de ser os nossos espinhos dessa rosa. Espinhos que fizemos por escamotear e as mãos estavam feridas. O sangue escorria a cada tentativa de abafar. Mas a tenacidade da Tânia haveria de levantar os véus, mas também de ouvir a triste voz da culpa. A menina não mexa nisso. A menina vai-se pesar. Já para não dizer, a menina que me desapareça da frente. Nessas noites, a Tânia sabia e ficava ainda com mais certeza de que queria ir por ali, mesmo quando lhe diziam que não fosse, tentando-lhe vender as piedosas intenções do poeta José Régio no seu Cântico Negro. Este Cântico Negro é o silêncio de toda uma comunidade envergonhada, amedrontada, culpada e renegada, desdobrada nas forças mestras do disfarce. Para Nietzsche, os instintos dão suporte às aparências. São os despojos de guerra, da Guerra Fria. As guerras são assim mesmo, fazem sempre os seus estragos, dizem os generais de Cadeirão,
olhando apenas para alguns números mais gráficos e algumas estatísticas, esquecendo-se deliberadamente dos nomes da Leontina, do Alberto, da Susan, da Mary, do Carlos, da Teresa, da Jessie, do Miguel, da Helena, da Alice, do Mateus, do Adriano, do Norberto, da Fátima, do Joseph, da Leonor, do Joaquim e da Esmeralda, que, tal como Joe Silvia, do poeta Alamo Oliveira, já não gostavam de chocolates. Son of a Gun, da American Dream. Ou melhor dizer, Son of a Gun. Onde estão os candinhos da minha infância perdida a apanhar bolas de golfe? Onde estão? Onde está o Marlon Brando e o James Dean que vi no cinema Azória? Onde estão os Sombras e os Faíscas, os Country Cousins, os Aerojazz que animavam os bailes? Onde está a saudosa Miss Zabilka? Onde está o Frank Sinatra e aquela caixinha mágica que se viu pela primeira vez em Portugal 3 anos antes da RTP? Tudo isso desapareceu. Não antes de alguns americanos terem levado algumas marradas nas touradas ao verem o animal anão, enganado pelas objetivas da Kodak. Ou toldados também de cerveja barata. E à dúzia. E haviam de se levantar que nem uns maluquinhos, ainda quentes da pancada. À noite, resfriados, haveriam de ter pesadelos com a cara de touro em cima deles e a gritar pela mami, lá nos States em fuso horário de breakfast, inchada de orgulho e de donetes, longe de encarar a cena de filho enreceado no gado vacum. E não foram parcos os avisos da televeja e da rádio. Dali a dias, os locais haveriam de mostrar o jogar do riso ao vê-los de muletas engessados na entrada geral ao lado de corn dogs. Não servia de nada. Mais uma temporada taurina, mais um monte de americanos a esfolar os joelhos no macadam. Hoje, alcatrão. Mas as coisas já não são bem assim. Estão mais comedidos, são poucos, saem menos. A Son of a Gun da American Dream. É que estou para aqui a ver passar navios e pássaros de ferro para o Ocidente e nem sei quem vai, nem quem volta, nem quem dá conta de si. Nascer, morrer e partir, tudo igual. Nada é como antes. Lá nas freguesias ao redor, fala-se à boca pequena ou com lenço a tapar a boca como quem esteve a cozer pão. Deus tudo vê e tudo há de perdoar. Foi Deus que assim quis. É o destino. Coitado de quem deixou partir. Coitado de quem partiu enguiçado nesse sonho, tornado às vezes pesadelo, tornado às vezes realidade. Melhor que nada, melhor que lama, melhor que ratos, melhor que barracos, melhor que tudo o que havia de antes. Posto isto, o sentimento era de gratidão pelas ajudas prestadas. O cerrado era grande, como grandes eram as bocas. Raparigas, só prejuízo, casá-las depressa. Rapazes, mais devagar, lá se iam 2 mãos. Pois, e chegados ao fim da leitura, a autora não deixa de referir que este é o contributo para a compreensão da história social e das mentalidades. O impacto, diria, o confronto entre as duas culturas distintas foi marcante para a construção de identidades que são antagónicas, até mesmo dentro da mesma ilha, fruto dessa aculturação e dessa miscigenação. Os pequenos caddies agora são fervorosos e reformados golfistas e até já comem hambúrgueres como quem come alcatra. Um soft power culturalmente aceite. O jazz fez um caminho natural entre outros grupos que se criaram e que veio a culminar no Angra Jazz, que é atualmente um dos festivais do género mais considerados no país. A tentativa de se imiscuírem na comunidade também foi evidente. Viram danças de carnaval, decoraram carros de toldo pelo Espírito Santo, engrossaram as fileiras da procissão de Santo Cristo. Por tudo isso, e não comparando, os americanos foram mais influencers do que influenciados. Era a vê-los comer nos restaurantes peixe com espinhas. Cá nada. Filhetes da brótia e steaks bem passados com galão. Posto isto, o impacto é significativo. As marcas são profundas. O leitor as julgará. O prefaciador e seu orientador haveria de falar de uma presença estrangeira como uma presença alienígena. Uma presença tão fraturante que só me é comparável aos estudos de uma antropologia cultural europeia na Papua Nova Guiné. Mas a visão nunca é tendencial. Remetendo-nos aos factos e aos relatos, às imagens e aos testemunhos, a autora faz com que mergulhemos no mundo à luz dos acontecimentos de então e não à luz do presente. Do presente
Só mesmo a compreensão do mundo atual, ancorado na história que nos fez chegar até aqui. Em suma, e para finalizar, a Tânia Santos, nesta investigação, deixou espaço suficiente para que as leituras sejam múltiplas. Mas há algo consensual neste trabalho notável e inédito, sob a perspectiva que apresenta, é a sua originalidade. É o único no sentido de uma abordagem não militar a uma situação militar. Único pelos dados que demonstra e pelos despojos de guerra culturais. O tal resto que fica, tal como nos diz Baudrillard em Simulacros e Simulação. O resto é o que fica depois de se tirar tudo. Disse. Muito obrigada e bem-aja a todos. Muito boa tarde a todos. Permitam cumprimentar todas as entidades públicas e privadas aqui presentes. Um cumprimento especial à mesa, o Sr. Diretor da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, Sr. Ernesto Rezendes, minha querida amiga Assunção Melo, a todos e a todas que muito me honram com a vossa presença. Se falar depois da Assunção é um bocadinho difícil. Vão-me perdoar, hoje não há muitas formalidades. Sinto-me em casa, foi aqui que nasceu esse trabalho, foi acima de tudo aqui que se construiu um bocadinho da história. É muito bom sentir este calor. Muitas das pessoas que aqui estão presentes, de alguma forma, fizeram parte deste trabalho. Honra-me muito ter aqui a minha avó presente-os, o que sei que foi com muita dificuldade, mas ela fez o gosto de aqui estar. Muito bom ver caras tão amigas. E não me façam chorar, por favor, porque isto está meio difícil. Portanto, a gente hoje vai amparar. Portanto, peço desculpa por esta informalidade, mas estou em casa e estou com amigos e acho que tem que ser um bocadinho assim. Portanto, eu preparei um discursozinho, mas vai ser muito simplesinho. Portanto, com o livro que aqui se apresenta, foi minha intenção recuperar e perpetuar memórias. As nossas memórias, as memórias da gente da Ilha Terceira, que vivenciaram os fortes impactos da presença norte-americana e como esta presença transformou a vida e a inquietude insular, trazendo desenvolvimento e prosperidade. Este recuo ao passado pretende ser um legado para as gerações futuras, com o intuito de compreender melhor as consequências sociais da implantação da base das lajes. As memórias permitem-nos manter viva a relação com as nossas raízes, respeitar e valorizar a nossa identidade coletiva e solidificar o sentimento de pertença. Manter vivas as memórias é também uma forma de celebrar a vida e o legado das gerações passadas, assegurando que a sua história e memória jamais sejam esquecidas. As memórias ajudam a complementar a história, dão-lhes um cunho mais humanizante. Esta investigação reveste-se de um caráter humano. São as pessoas, o ser social que ocupa a centralidade do livro. É sobre a nossa identidade insular, sobre os verdadeiros protagonistas, sobre quem viveu, presenciou, sofreu os maiores impactos socioculturais da presença norte-americana na ilha e sobre quem desejou, alcançou e lutou pelo American Dream. A presença norte-americana na Ilha Terceira deixou marcas profundas nas gerações do passado, prolongou-se às seguintes até ao presente. Várias foram as influências que se fizeram sentir, desde a vertente económica e social, à parte cultural, linguística e ideológica, estando todas elas bem nítidas nas memórias da gente da ilha. É frequente associar a crença de que na América os indivíduos têm a oportunidade de alcançar mobilidade e ascensão social. Para alguns, este sonho terá sido alcançado na própria Ilha Terceira, pelo acesso ao mercado de trabalho norte-americano, pela criação de estratégias financeiras inerentes a esta presença. Para outros, o sonho parecia inatingível, o que impulsionou estratégias migratórias de grande relevo. Também o título deste livro, Jazz Golf e American Dream, evoca as principais transformações que ocorreram no pequeno ilhéu açoriano, em consequência da presença dos forasteiros, pelas novas vivências e oportunidades que estes traziam. O jazz, enquanto personificação das mudanças socioculturais. O jazz tem sido descrito como a trilha sonora do sonho americano, com as suas raízes na cultura afro-americana e a sua capacidade de quebrar barreiras e unir pessoas. Quantas foram as bandas constituídas por portugueses e americanos que atuaram nos palcos da Terceira? O golfe como via de ascensão social, representativo das transformações económicas que se operaram na ilha, a qualidade de vida, a prosperidade que um trabalho na base das lajes acarretava. E, por fim, o American Dream, o sonho americano que se vivia na Ilha Terceira, pela presença do American Way of Life, a que alguns tiveram acesso na sua própria terra,
e os que criaram o seu próprio sonho na outra margem do Atlântico, impulsionados pelo fascínio pelos usos e costumes dos norte-americanos, mas também pela ânsia de fuga à pobreza. Mas este registro só foi possível com a colaboração e apoio de várias entidades, públicas e privadas. Permitam-me agradecer e honrar, em primeiro lugar, o meu avô e a sua memória, pelas nossas doces e longas conversas sobre os norte-americanos. Foi a ele o maior impulsionador desta investigação. Foi através dele que vivi toda a influência norte-americana, não fosse ele trabalhador da base. Foi com ele que vivenciei os usos e costumes norte-americanos e que tive acesso ao Made in USA e também comi termossos americanos. Estender o agradecimento a toda a minha família, meu porto seguro. A todos que tornaram possível esta investigação, que partilharam memórias, por vezes dolorosas e de foro privado, que partilharam documentos, fotografias, cartografia, imprescindíveis à concretização do estudo. Às instituições que me acolheram e enriqueceram a investigação, o meu sincero reconhecimento. Sr. Ernesto, que mais uma vez acreditou e apostou no meu trabalho. Minha querida Assunção Melo, pelas tuas amáveis e doces palavras que enaltecem o livro, que aqui se apresenta, e a minha pessoa. A todos os que acreditaram quando eu própria duvidei. Bem-haja. Ora, depois disto, da apresentação e de uma belíssima apresentação, que é uma autêntica lição, que nos foi aqui dada, bem, e também com aqui as palavras da autora deste trabalho, abre-se agora aqui um período de debate para algumas questões, alguns esclarecimentos, algumas dúvidas que possam surgir. Portanto, a palavra é vossa. Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, dar os parabéns à Tânia pelo trabalho que realizou. Desculpa. Quero dar os parabéns à Tânia pelo trabalho que realizou e este título é muito sugestivo. Mesmo quem não é daqui da Terceira e não conviveu com os americanos, ao ver, portanto, este título, fica logo, enfim, entusiasmado. Isto é um apelo para fazermos a leitura do trabalho que realizou. No nosso caso, ela nasceu na Algalva, eu nasci na Vila Nova, portanto, estou ainda mais perto da base do que ela. O meu pai trabalhou toda a vida na base e, logicamente, deve ter sido companheiro do teu avô, e de maneira que, desde pequenino, eu estou habituado, portanto, a esse mundo americano e fui muito influenciado porque, na tenra idade, o meu pai, em determinados dias da semana, não sei quantos, mas talvez na altura em que havia menos trabalho lá no sítio dele, ele levava-me e eu gostava imenso de passar os dias, portanto, lá no meio daquele ambiente e daquele cheiro que era completamente diferente daquele que nós estávamos, portanto, habituados. Para já, portanto, os meus parabéns, ainda não li, mas quando chegar a casa acho que hoje vou despender algum tempo para ver, portanto, já o que é que vai escrevendo sobre este período que foi muito importante para a Ilha Terceira e para os Açores de uma forma em geral, porque o impacto que teve aqui na Terceira também acabou por ter nas outras ilhas, principalmente por causa da imigração, ou migração, melhor dizendo, das pessoas que vieram praticamente de todas as ilhas para aqui para arranjarem emprego, portanto, na base. Já agora eu recordo que algumas equipas de futebol nasceram precisamente nesta altura, porque vieram continentais para a base aérea 4, vieram pessoas de outras ilhas para aqui, e aqueles que eram mais habilidosos, o que é que pediam? Pediam que lhe arranjasse um emprego na base. O vilhanovense nasceu em 53, os encarnados e os brancos também são de 47 ou de 48, e se a gente for ver fotografias antigas, a maior parte desses jogadores eram pessoas que estavam na base ou como militares ou como trabalhadores, portanto, da base das artes. Portanto, a influência também vai a este ponto, até relacionada com o desenvolvimento do futebol, principalmente naqueles lados, portanto, do ramo grande. Outros parabéns que eu queria dar, portanto, foi a apresentação que nos fez à Ascensão, porque a minha geração, que assistiu ainda às crónicas da tia Jerónima, eu vejo aqui gente muito mais nova, não assistiram, mas quem ouvia as crónicas da tia Jerónima de Jesus no Rádio Clube de Angra, a apresentação que ela fez-me lembrar, de facto, essas crónicas, não é? Utilizando a linguagem, utilizando todas essas expressões que
são muito próprias de uma determinada geração, portanto também quero lhe dar os meus parabéns. Sem jeito, como Matias Jerónimo. Mas pá, com um bocadinho de esforço chegas lá. Também não te queiras logo... Eu vou pensar, isso é uma via, talvez, profissionalização. É capaz de ser, a chamada profissionalização e exercício. Vai exercitando, pode ser que lá chegue. Também queria dar os parabéns ao Sr. Ernesto, porque de facto eu penso que neste momento é a maior editora dos Açores. Ele tem conseguido um milagre que as outras editoras, portanto, não têm conseguido, que é furar esta insularidade e conseguir, portanto, penetrar e conseguir autores de outras ilhas e fazer com que os seus livros cheguem às outras ilhas. Isso é, de facto, um problema que nós temos tido durante a nossa existência, que os livros que se publicam na Terceira não chegam a São Miguel. Os jornais que se publicam na Terceira não chegam a São Miguel e raramente os jornais de São Miguel acabam por chegar aqui. Portanto, este mar, em vez de nos unir, muitas vezes acaba por nos separar. Mas, portanto, o Sr. Ernesto tem conseguido ultrapassar, portanto, todas estas barreiras, tem sido uma editora com muita qualidade, portanto, também lhe quero dar, portanto, os meus parabéns. Perguntas? Ainda não tenho, mas à medida que a gente se for encontrando, eu poderei, portanto, tirar algumas dúvidas, porque também é um tema que me interessa. Vivi todo este período e, devido à diferença de idades, vivi-o se calhar mais intensamente, não é? Porque muitas das coisas que provavelmente vais falar, eu fui vivendo. Fui aos filmes do Azória, fui aos filmes americanos, que eram diferentes, porque não se esqueçam que na base os filmes que eram passados nos cinemas, mesmo dos americanos, não tinham censura no período da ditadura. Portanto, isso aí fazia logo uma diferença, como também as revistas que se vendiam no BX, também a PIDE não podia interferir com essa venda. Não é? Isso era um problema. Aliás, eu uma vez escrevi um artigo que é a base das lajes, como é que era? Uma pedra no sapato da PIDE. Precisamente porque eles viam aqueles livros passarem de um lado para o outro, revistas e os filmes, e eles nada podiam, portanto, fazer. Ou seja, era um mundo completamente diferente, em que às vezes chegavam, portanto, revistas estrangeiras que acabavam por circular fora da própria área, portanto, da base das lajes. Portanto, não tenho perguntas, mas, uma vez mais, os meus parabéns pelo trabalho que realizou e os meus parabéns também à Biblioteca por ter aberto as portas a esta sessão. Muito obrigado. Os meus parabéns a vocês todos. No fundo, acho que está tudo de parabéns com mais este trabalho, que vem na sequência de outro grande trabalho, de uma grande obra, que pôs a nu e começa a haver... peço perdão. Começa a haver uma sequência de uma lógica muito forte do outro lado, não é? Eu tenho duas perguntas muito simples. A primeira é, nestas pesquisas, qual foi o sentimento que tu tiveste da partida dos americanos e a orfandade que eles deixaram? Ou seja, naquele tempo é que era bom. Foi assim porque teve que ser, mas hoje está muito pior porque eles foram-se embora. O sentimento de abandono que sentiste, eu como historiador também, nós vemos que eles estão-nos a responder às coisas, mas ao mesmo tempo estão com aquela nostalgia, não é? Toda aquela zona da ilha que sentiu, vão-se embora. Os trabalhadores, certamente, se passastes por isto e que analisastes isto até na sequência deste livro, que é recebemos a indemnização, mas eles foram-se embora. E agora que nós hoje chegamos à base e vemos aqueles muralhões de Berlim, não é, digamos assim, aqueles muros que agora é que nós vemos que eles estão de costas para nós. Quer dizer, quando nós dizíamos naquela altura que eles estavam de costas para nós, não é? Ou seja, que era uma sociedade à parte. Não, agora é que é. E o que gostava de saber é este sentimento de orfandade, este sentimento que as pessoas falam a olhar no vazio. Ai, o meu pai trabalhava, o meu avô trabalhava, mas naquele tempo é que foi bom. Quer dizer, se sentiste uma perda que faltou chão.
não é? Àquele lado da ilha. Era só isto, muito obrigado. E quando olhamos para o passado, ainda podemos dizer que antes é que era bom e que agora não presta. A verdade é que temos que se situar num tempo muito diferente do tempo que temos hoje. Este estudo incide no período da ditadura, portanto, coincide com a chegada dos norte-americanos, que chegam a uma ilha completamente desprovida de tudo, completamente fechada sobre as fronteiras marítimas, e que chega cá o American Dream, chega cá uma Little America. Passamos a ter acesso a tudo, passamos a ter acesso à esperança, portanto, que as vidas poderão vir a melhorar, e melhoram, para muitos. Portanto, eram épocas diferentes. Não digo que hoje estamos pior, nem que estamos melhor. Eram tempos diferentes. Eu costumo chamar os anos dourados da presença norte-americana. Tive a sorte de ver muita dessa influência. Pronto, fizeram questão de dizer que eu nasci em 79, já não sou pequena nenhuma. Tínhamos a Navy na Água Alva, o que também tínhamos a frequente circulação dos norte-americanos. Muitos trabalhadores da base eram oriundos daquela região do Ramo Grande. Muitos pés descalços daquelas freguesias circundantes do Golfo foram para o Golfo, foram caddies no Golfo, depois foram trabalhadores na base, era quase como um passado de testemunho, depois os filhos foram trabalhadores da base, e hoje se calhar são um dos maiores jogadores de golfe amador que nós temos na ilha. Portanto, eram épocas diferentes. Não digo que hoje estamos melhor, nem estamos pior, se calhar hoje temos ambições diferentes, mas também digo que se arranjasse um trabalhinho na base, também se calhar preferia. Com a Dona Neisa. Muito boa tarde a todos e muitos parabéns por esta sessão que está aqui a fazer, que me fez lembrar também alguma coisa da minha mãe. A senhora Anaísa foi das pessoas que eu tive o privilégio de entrevistar e que foi uma delícia de tarde que nós passamos, não foi, Dona Anaísa? Foi uma delícia de tarde. Aprendi muito com a Dona Anaísa, tive a sorte de ela partilhar histórias fantásticas sobre os americanos, sobre as suas vivências com os americanos. Recordamos muita coisa, Dona Anaísa. É verdade. A senhora lembra-se dos lencinhos? Eu nasci em 1984 e os ingleses vieram para aqui em 1942. Se não estou enganada, parece que foi assim. E eu vivi muito aquele princípio eu andava na escola e vi muito aquele princípio que os ingleses queriam, como é que eu ia dizer, queriam mostrar a sua bondade para com as crianças e para com as pessoas. E então iam para as escolas. A gente, o primeiro ano da escola, foi para umas barracas que eles tinham, umas barracas grandes e umas mesas cheias de comida para as crianças comerem, e eles andavam ali à volta a dar reboçados e coisas assim. Ora, a gente ficava inquietos para passar o Natal, para chegar ao Natal, para ir para os ingleses. Lá nos portugueses não dava. Não tinha graça nenhuma. Não dava nada. E então, foi também nessa altura, que quando os ingleses foram embora, que os americanos vieram, é que houve uma transformação. Talvez as pessoas não estejam ao par disso, mas houve uma transformação grande, que os americanos, que os ingleses chegavam aqui, eles pegavam no dinheiro que tinham. Eu até uma vez na nossa praça, eles tiravam o dinheiro das algeiras e varejavam assim ao ar para as crianças apanharem. Mas os americanos já não foi assim. Os americanos já eram outra postura mais fina. Já não era assim desta maneira. E então iam para as escolas quando era para o Natal e eram as caixinhas às crianças com guloseimas dentro e tudo. E também lembro
que os americanos vinham pobres de certas coisas. Eu tinha uma tia minha que era costureira e levou a trabalhar para os americanos a fazer pijamas e robes de cetim acolchoados, que eles compravam muito aquilo que era para mandar às suas famílias. E me esqueci. Faz mal, são tantas. Já disse tantas coisas. E então também se fazia coisas para se vender à porta. Eu lembro-me da minha mãe fazer uns lencinhos com as rendinhas pela beira e uma coisinha bordada num cantinho. E eu e mais o meu irmão, a gente ia sentados ao portão e os ingleses passavam e a gente dizia assim, arranca de chips. Que era para eles comprarem. E com estas coisas assim, eu peço desculpa da minha intervenção. Não, muito obrigada. Com pessoas doutoradas aqui e que sabem falar melhor do que eu não sei falar, senão na minha própria língua. E eu peço desculpa a todos da minha intervenção, mas eu sentia aqui um nervoso por dentro que devia dizer qualquer coisa. E muito obrigada pela sua atenção comigo e muitos parabéns por ser livre e pelas suas... E tem ali, ainda sei se tem no seu livro, uma fotografia que o meu cunhado nessa altura era fotógrafo na base, e mais o Eduardo Melo. E eles têm, eu não sei se tenho essa fotografia. Se tiver essa fotografia, eu dou-la. Mas é um carro de bois ali a passar em Santa Rita, naquelas terras que era um mar de trigo e que se foi embora, um carro de bois a passar ali e um avião a passar por cima. Quem vê pensa que o avião que está a tocar no carro de bois e afinal ia aterrar ou a levantar, eu não sei agora. Mas tem essa fotografia. Eu amanhã vou para a escola. Mas então não vai ser tanto depressa. Tenho que procurar devagarinho. E depois então eu dou essa fotografia para Ficamos poder. combinadas. Então tenho dito, e mais uma vez desculpa de ter interrompido esta sessão, de ter interrompido, comer palavreado, mas eu não sabia melhor. Não. Nós é que temos que agradecer a pessoas como a senhora Anaísa e ter a humildade para aprender consigo. Nós é que temos que ter a humildade para aprender consigo, aprender com a senhora, que ainda tem muito para nos ensinar. E eu não vou esquecer da fotografia. Estamos combinadas. Muito obrigada. Mais alguma observação, algum testemunho? Boa tarde a todos. A intervenção da dona Anaísa deu-me coragem para pedir o microfone. Um momento delicioso mesmo. Eu hoje de manhã ia a conduzir e ouvi-te no programa do Sidónio. Ia a conduzir, a pensar noutras coisas e a tentar ouvir também. Ele falou qualquer coisa do mestrado, do doutoramento e tu disseste, se não me engano, qualquer coisa do género. Oficialmente dou por encerrado estes trabalhos. Oficialmente. Mas estes trabalhos permitem contar a nossa história, a história de um povo. Eu sou mais ou menos da tua idade, um bocadinho só, mais qualquer coisa. E já conhecemos há bastante tempo. Dou-te mesmo os parabéns por pôs em papel, perpetuar a nossa história. E é preciso fazer isto, chegar isto aos nossos jovens cada vez mais. É um trabalho difícil e mesmo que não seja oficialmente, continua. Inspira, tem pessoas como a dona Anaísa que nos inspiram a todos. Parabéns a todos mesmo. Obrigada, Rita. Eu não posso prometer muita coisa, porque eu tive que prometer à minha família, depois desses anos todos a trabalhar americanos, não humor americanos. Portanto, Sabes, Tânia, vamos experimentar outras. Se me permites, os nossos filhos só conhecem os M&M's com Hans.
Vamos tentar dar a cor a eles outra vez, que eles merecem isso. Não sei se há mais algum testemunho. Não havendo. Agradeço, portanto, mais uma vez aqui aos participantes aqui deste painel, a todos vós que estiveram aqui presentes, que foi realmente uma autêntica lição sobre os americanos e sobre esta questão da história desta ilha. Muito obrigado a todos.